Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. A carta 2 Timóteo. A carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo. Nós iremos ler o capítulo 2, mas eu gostaria que tu deixasse aberto a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1 e 2. Eu vou ler o capítulo 2 para a gente iniciar. Você não precisa ler comigo, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida Corrigida. Vou ler na NVI. Se você está com a NVI aí, pode ler junto comigo. Nós também vamos colocar no Data Show. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizendo na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. 8. Lembre-se de que Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se fomos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Deixa a sua palavra aberta, fecha os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra dessa noite. Queremos te agradecer porque cremos que o Senhor já está aqui e o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Que o Senhor tenha uma palavra para nossas vidas, que o Senhor tenha uma direção para nossas vidas, que o Senhor tenha, Senhor, algo escrito no céu, Pai, para cada um de nós em ti, Senhor, em Cristo Jesus. Fala conosco nessa noite, através da tua palavra, que nós possamos viver, Senhor, na fé, pela fé, para ti, para a glória do teu nome, amém. Amém? Bom, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, né, ao seu discípulo, ao seu filho Timóteo. Timóteo, ele foi um discípulo de Jesus, mas ele foi discipulado por Paulo. Paulo, ele teve muito cuidado com a vida de Timóteo, e Paulo gastou tempo com Timóteo. Ele teve tempo com esse jovem, ensinando ele a palavra de Deus, ensinando a ele o evangelho de Jesus Cristo. Então Timóteo se tornou um discípulo de Jesus Cristo, filho de Paulo, gerado por Paulo, né? Timóteo era como um filho para ele, e ele, como um discípulo, ele tinha a tarefa de ir até as igrejas. Paulo preso, Paulo enviava ele. Paulo em Roma preso, no cárcere, ele enviava a Timóteo para que ele estivesse nas igrejas que Paulo já tinha fundado, que Paulo tinha ajudado a fundar, junto com os outros apóstolos, aleluia, na sua obra missionária. O apóstolo Paulo, alguns estudiosos traçaram o caminho que ele fez. Ele caminhou aproximadamente 20 mil quilômetros, de barco, a pé, em cima de burro, né, para pregar o evangelho. Ele cumpriu o chamado de Jesus Cristo, aleluia.
E o apóstolo Paulo, ele teve tempo com Timóteo. E aqui, quando ele escreve essa carta a Timóteo, ele está em Éfeso. Éfeso era uma cidade com muitas dificuldades, uma igreja onde havia muita dificuldade ali para pregar o evangelho. Havia muita idolatria. O templo da grande Diana dos atenienses estava ali naquele lugar. Além disso, havia idolatria também ao imperador romano. Então a cidade era envolta com várias dificuldades, e o apóstolo Paulo, com muito cuidado, ele escreve essas cartas a Timóteo, instruindo ele. E ele, aleluia, ele tinha o desejo de que Timóteo cumprisse o chamado dele em Cristo Jesus. E é tão interessante que Paulo, ele chama de filho, porque ele diz que ele gerou Timóteo, né? Ele gerou no seu ventre, orando, tendo tempo com ele, ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho de Cristo. Assim Paulo fez também com Onésimo. Você já leu a carta de Filemão? A carta a Filemão? O apóstolo Paulo, quando ele fala a Filemão, ele diz assim: apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele pregava a palavra. Mesmo preso, ele discipulava, aleluia, ele pregava o evangelho do reino de Deus, ele perseverava. Não foi a prisão que deteu a palavra, que parou o evangelho na vida do apóstolo Paulo. E aqui ele começa a carta de 2 Timóteo reconhecendo, aprovando o seu filho, instruindo ele com conselhos, aleluia. E antes disso ele diz ali em 2 Timóteo 1,4: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, pelo que habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. O apóstolo Paulo, ele exaltava quem Timóteo era, ele reconhecia a fé de Timóteo, ele reconhecia essa questão. Eu lembro quando eu li isso, eu vi que tem uma questão genética de fé aí, né? Passou da avó para a mãe e para ele, né? Como é tremendo o que um pai e uma mãe têm de influência na caminhada de fé na vida dos seus filhos. Entendeu, pai? Entendeu, mãe? Aleluia. E ele diz: por essa razão torno-me a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Diz no 1,6: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1, do 4 ao 7. O apóstolo Paulo, primeiro ele entra com essa questão da aprovação, de dizer quem Timóteo era, aleluia. E aí no capítulo 2 a gente vê, no 2:1 ele começa: fortifique-se, portanto meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Há uma graça em Cristo Jesus para a minha vida e para a sua vida. Há uma graça que está em Cristo. Tito 2:11 diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação aos homens. Quem é a graça de Deus? É Jesus Cristo. A graça, o favor imerecido, o que nós não merecíamos, Deus enviou ao mundo para que morresse na cruz, no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos entender o propósito de Deus para cada um de nós, em Cristo Jesus. E olhando aqui, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo: se fortificar. E diante disso, eu fico pensando nas nossas dificuldades como cristão. Qual é a sua dificuldade no Evangelho de Cristo? Quais são as suas dificuldades como cristão hoje? Quais são as dificuldades que você tem para pregar o Evangelho? Eu falo isso porque Timóteo, ele estava numa cidade onde havia tanta dificuldade, e ele chegou naquela igreja e havia tanta dificuldade naquela igreja, naquela cidade.
mas ele era instruído. O apóstolo Paulo, em outra carta, diz que ninguém despreze a sua mocidade, porque não estava na idade de Timóteo, mas estava no desejo de obedecer a Deus Pai, e ele se sujeitou. Eu penso que o apóstolo Paulo, ele era realmente firme, assim, sim, não sanguíneo, mas não era isso que impedia ele de ser humilde. E a gente vê, quando a gente começa a olhar a história de Paulo, o quanto ele foi obediente ao Evangelho. Ele passou daquele que perseguia cristãos a perseguidor. Ele teve um encontro com Jesus, onde ele ficou cego, as escamas dos olhos dele caíram, quando um homem simples, Ananias, lá em Damasco, foi orar por ele. Aleluia. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo, e agora Paulo estava estendendo o propósito dele na vida de Timóteo. Aleluia. Como eu e você temos nos portado como cristãos. Sabe, Jesus disse, Mateus 28, 18, Marcos 16, ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. A igreja, a tarefa da igreja, a maior tarefa nossa hoje é pregar o Evangelho, é falar do amor de Cristo, é produzir testemunho de fé. A palavra de Deus fala ali em Hebreus 11, quando você lê do 1 ao 6, você vê que Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ali em Hebreus 11 é chamado de a galeria da fé, é chamado de, e todos os homens que estão ali, a Bíblia diz que, Hebreus diz que eles produziram um testemunho, porque creram. Crer não é desistir, crer é perseverar, crer é permanecer, crer é continuar fiel ao que Deus estabeleceu para a sua vida. Jesus disse para te pegar o Evangelho, prega o Evangelho. Mas o pastor não está me chamando para... Não se preocupe, porque o reino de Deus, ele não se condiciona só à igreja. O reino de Deus, ele é muito maior. As pessoas estão confundindo o reino de Deus com a igreja. Igreja, sim, é o lugar onde Deus, ele opera, e ele não deixou de operar. Não estou querendo dizer para você que a igreja não seja legítima, mas o reino de Deus é importante para nós compreendermos que no reino de Deus você é enviado a pregar a mensagem do reino. Você prega a mensagem do reino, e aqui na igreja você se reúne para entender o que o Senhor faz. Sabe, eclésia vem de uma palavra que significa para fora, e às vezes as pessoas falam que é da igreja para fora, mas não, a ideia de eclésia é que as pessoas estavam em suas casas, elas saíam para fora, iam diante de um rei, e o rei, ele proclamava os decretos desse reino, e o povo voltava para sua casa. Então eu e você, nós nos reunimos como igreja, nós somos eclésia, para entendermos os princípios, os decretos do reino, e nós levamos o decreto do reino para as casas. Nós pregamos o Evangelho a todo aquele que Deus coloca ao nosso redor. Não é só aqui, mas aqui nós nos fortalecemos. Aqui o Espírito Santo fala aos nossos corações, nós somos convencidos pela palavra. Eu também sou edificado como igreja na igreja. Eu às vezes, depois do culto, 2, 3 dias depois, eu ouço a mensagem que eu ministrei, e Deus me edifica, porque eu creio no Espírito Santo de Deus, que me discipula, que faz em mim a obra dele todos os dias, que opera na sua igreja, que faz com que nós venhamos a nos arrepender. Jesus, quando ele termina e sai do deserto, movido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto. Quando ele saiu do deserto, ele foi movido pelo Espírito, cheio do Espírito. Ele chega na Galileia ali, e ele diz a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos, pois há chegado o reino dos céus. Sabe, o reino dos céus, ele é inabalável, vai acontecer.
Vai acontecer, já está acontecendo. A manifestação do reino, ela é real. Mas como eu e você nos movemos como igreja dentro do reino, diz muito. E é por isso que eu e você precisamos pregar o evangelho. Eu e você precisamos discipular. E essa é a visão dessa casa nesse momento. É discipular, é fazer discípulos. Mas quem faz discípulo é discípulo de Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, eu vou fazer outros discípulos. E eu não vou fazer eles parecidos comigo, apesar de que eu já vivi isso já, tá? Eu já vivi tempo que eu fazia discípulos que ficavam parecidos comigo. E eles queriam ser parecidos comigo, e eu ouvi que isso aí era um perigo. Que eles precisam ficar parecidos com Jesus. E eu preciso ficar mais parecido com Jesus. Mas eu também não quero me ausentar da responsabilidade de discipular. E eu estou longe de ser igual a Paulo. Paulo disse, olha, ser imitador de mim como eu sou de Cristo. Mas a questão é que nós precisamos ter coragem. Nós precisamos assim assumir a nossa responsabilidade como alguém que vive no reino, como alguém que entendeu. E o apóstolo Paulo fala a alguém aqui, a Timóteo, dessa maneira. E Timóteo, ele reconhece que ele é esse jovem. Se a gente olhar a Bíblia, ele teve em Coríntios, ele teve em vários lugares pregando o evangelho, ele teve em vários lugares ajudando a pastorear a igreja de Deus em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo instrui ele: fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, na graça que há em Jesus Cristo. Quem está em Jesus aqui? Há uma força que vem dele, que independe da minha fraqueza. Não é na minha força que eu busco a Cristo, não é na minha força que eu caminho com Cristo, é na força dele, é na força dele. A força dele em mim me faz ultrapassar barreiras, me faz permanecer. Sabe, eu pensava essa semana sobre permanecer. Quantas vezes eu vi vitória na minha vida pela perseverança. Eu perseverava em algo e eu via vitória. Eu perseverava em algo, eu aprendia, eu crescia. E às vezes na fé a gente é tão raso, a gente não permanece. Por quê? Porque muitas vezes nós não entendemos o nosso alvo, aonde a gente quer chegar. O meu alvo é Cristo, o seu alvo é Cristo, a maior motivação sua é Cristo. É Cristo. As coisas aqui vão passar, mas o reino dele não vai passar. O reino dele é eterno, e é dele, é nele, e é por ele que eu preciso batalhar essa fé. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 2, ele diz: e as palavras que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. O evangelho, ele não pode parar em mim, o evangelho não pode parar em ti. Semana que vem nós vamos batizar algumas pessoas aqui, e essas pessoas, elas vão sair daqui com uma vida nova, e elas vão pregar o evangelho, elas vão encher a igreja de discípulos de Jesus, uma igreja que está sendo curada, lavada pela água da palavra, como diz em Efésios 4. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo fala, a palavra de Deus é como água que limpa nossas vidas, que nos conscientiza. E aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo que ele precisa perseverar, que ele precisa dizer aquilo que ele ouviu na presença de muitas testemunhas. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, e isso aconteceu depois da pandemia, que as pessoas não estão saindo de casa, e o para fora de casa, o eclésia ficou abalado diante de tudo isso. A gente vem aí desde a época da pandemia, e essa semana eu falava com uma tia minha, que ela é cristã, mas ela é católica, e ela falou isso com tanta sabedoria, assim, sabe, ela falou: eu estava tão acostumada com a casa cheia, hoje as pessoas não querem sair de casa, as pessoas não querem mais se reunir, está tão triste isso, o que aconteceu? Eu falei: tia, até a igreja viveu isso, as pessoas estão mais concentradas em si mesmo,
Aleluia, aleluia. Estão procurando só as coisas que lhes satisfazem, não estão procurando ser testemunhas de Cristo. Timóteo estava em todas as reuniões que Paulo pregava, e ele ouvia as palavras, e aquilo gerou algo na vida dele. Você só vai entender algo no Senhor se você ouvir. Você precisa ouvir, ouvidos para ouvir. Apocalipse, as 7 cartas, todas elas dizem a mesma coisa. Esteja atento ao que o Espírito fala à igreja. Você está ouvindo o que o Espírito está falando a você? Você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando a você? Ouça o que o Espírito fala. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele diz: capazes de ensiná-los a outros. Não existe evangelho que não produza algo. Todos nós precisamos produzir frutos. A igreja, ela não é uma instituição só a igreja. Ela tem algo que é orgânico, que o Senhor faz. Quando Jesus ele fala aos seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas foi o próprio Pai. E ele diz: e eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus ele nos diz algo, que conhecer a Cristo é uma revelação divina do céu, e vem pelo Espírito, não vem por carne nem homem, vem pelo Espírito, vem do próprio Deus. E Deus enviou a Jesus Cristo para morrer na cruz, e Ele morreu, mas ressuscitou, e Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco, e estará em vós, habitará em vós. Nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Tudo que eu e você edificamos, tudo que eu e fazemos, precisamos fazer em Cristo, no conhecer a Ele. E não para, conhecer é dinâmico, é constante. Se você tem orado, Deus está revelando quem Ele é para ti, no tempo dEle, da forma dEle. 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. Talvez você não entenda o tempo de Deus agora, mas Deus tem um tempo determinado, correto, para cada coisa que acontece na minha vida, e na sua vida, e na sua igreja. E a minha parte é permanecer crendo, é permanecer perseverando, é permanecer nele. No meu relacionamento com Ele, não se trata de religião, de tradição, se trata do meu relacionamento com Ele. Só Ele me conhece, só Ele conhece as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas fraquezas. Só Ele conhece, e é Ele quem me justifica. É Ele quem me justifica. Tem uma música jovem da década de 90, de uma banda americana, bem famosa, e eu lembro que eu ouvi essa letra, e do meu pouco inglês eu entendia bem o que ele dizia, eu sou o rei das desculpas. E eu falei: olha que interessante, a gente não pode se desculpar porque a gente não está fazendo, a gente não pode se desculpar porque a gente não tem feito, a gente não pode se desculpar por isso, até porque Deus gera o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. A questão é o hoje. A questão é hoje. O que eu tenho feito hoje? O que eu posso fazer hoje? Todos os dias recebemos um presente, a vida. Quem está vivo aqui? Você consegue dar um glória a Deus aí? Porque você está vivo, porque nós estamos vivos. A vida de Deus está em nós, a vida de Jesus está em nós. A nossa confiança precisa ser nele. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o número 1 na minha vida e na sua vida. É que às vezes a gente se deixa passar por situações, e aí o apóstolo Paulo continua dizendo: suporta comigo
os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Sabe, o soldado, ele faz votos de que quando ele tem uma missão, ele foca na missão. Até a família dele deixa de ser. É interessante isso, né? Ele foca na missão e ele faz de tudo para agradar aquele que o alistou. O apóstolo Paulo, ele usa 3 analogias aqui. Ele usa o soldado, mais à frente a gente vai ver o atleta e depois o lavrador. Primeiro a gente vai falar sobre o soldado. Ele não se enmareia, ele não se envolve pelos negócios da vida civil, ele não deixa as coisas da terra impedirem aquilo que é objetivo na vida dele. Sabe, isso é uma das coisas do evangelho que todos nós temos dificuldade, porque a gente se converte. Eu lembro quando eu me converti, eu queria largar meu trabalho. Não, eu só vou pregar o evangelho agora. Se Deus falar, eu lembro que eu peguei os crachá, tudo que eu tinha do shows internacional que eu trabalhei, peguei todos os CDs, livros que não tinham a ver com o evangelho, botei fogo em tudo. Fiz uma fogueira santa. Eu lembro que muitos anos depois eu falei, mas eu tinha uns crachá, uns shows que eu participei, que podia estar no meu portfólio. Aí eu lembrei, botei fogo. Botei fogo. Por quê? Porque meu coração queria isso aqui do evangelho. E eu lembro de ter situações que eu quero Jesus, mas daí eu fui amadurecendo na fé, e eu fui entendendo que Jesus queria que eu estivesse em lugares determinados, aonde o evangelho não tinha sido pregado. E eu via pessoas chegar próximo de mim, e ali eu pregava o evangelho, às vezes falando, e eu gosto de falar de Jesus. Falar de Jesus é algo maravilhoso, porque quando tu fala de Jesus, Ele está ali. Já viu isso? As melhores pregação minha foi, eu não desmerecendo quando eu ministro na igreja, mas as melhores pregações são aquela que é só eu e mais alguém. Por quê? Porque Jesus quer alcançar aquela vida. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. E ali, quantas vezes Deus me colocou em lugares, na profissão que eu tenho, eu chegava em lugares que é difícil de ser pregado o evangelho. E ali eu falava de Jesus e as pessoas falavam, estranho, eu nunca ouvi isso dessa maneira. Às vezes sentado do lado de alguém no meio do trabalho, do nada me veio fazer uma pergunta, tal coisa. E aí eu, meu, tanto tempo que eu estou pedindo para Deus falar sobre isso, e a pessoa chorando em prantos, daqui a pouco eu também chorando. Eu falei, que é isso que está acontecendo aqui? Eu tenho que trabalhar. Jesus fala, tu está trabalhando. Tu está trabalhando. Quantas vezes que eu estava fazendo trabalho do meu trabalho comum, de iluminação, e as luzes, madrugada, e a presença do Espírito Santo queimando, eu falava assim, o Senhor gosta disso aqui, né? O Senhor gosta dessas coisas, assim, nada a ver com uma forma do evangelho. Eu estou ali fazendo um trabalho, só que aquele trabalho, ele glorifica o meu Senhor. Tem pessoas que sabem quem eu sou, que eu sou alguém que professa a fé em Jesus Cristo. Isso é pregar o evangelho hoje. E eu não deixo que essas coisas impeçam aquilo que Jesus quer fazer através da minha vida. Eu não me envolvo a ponto de perder o alvo da minha missão. O trabalho onde eu estou, o lugar onde eu trabalho, Jesus, Ele abençoa as pessoas naquele lugar, através da vida dos cristãos, daqueles que pregam o evangelho. Não que eu seja melhor que alguém, mas onde eu estou, Jesus está. Onde você está, Jesus está. Como você fala da sua empresa, como você fala do seu chefe, como você fala dos seus companheiros de trabalho, diz mais sobre você do que sobre as outras pessoas. Aleluia. Nós somos testemunhas dele. Nós sabemos que nós precisamos agradar a ele, e ele gosta de ser agradado. Às vezes eu fiz viagens de iluminação, de trabalho. Eu cheguei em lugares, em feiras de iluminação, e falando sobre iluminação, de repente uma pessoa de repente a pessoa aceitava Jesus no meio da feira.
E eu falava, que coisa doida, Jesus, o que o Senhor fez aqui? E aí eu estava lá trabalhando, e Deus estava trabalhando também através da minha vida. Não é do jeito dele, não é do meu jeito, é do jeito dele. O que agrada a ele? Sabe, toda vez que eu sinto a presença do Espírito Santo, é porque ele está se agradando. Toda vez que eu sinto a presença dele, como é isso? Seja cheio do Espírito Santo. Como é isso? Vem dele, busque ele, um coração sincero. Jesus fala sobre o Espírito Santo, que ele é entregue àqueles que obedecem. Aquele que obedece recebe o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. 1 João 2:27 diz, e a unção que habita em vós é verdadeira, não é necessário que ninguém vos ensine, mas a unção que habita em você é verdadeira, vos ensina todas as coisas. Não que a gente não tenha que ser discipulado, mas tem coisas que a gente só vai aprender com o Espírito Santo. Ninguém vai nos ensinar, só o Espírito Santo vai nos mostrar, porque Deus quer nos levar no mais profundo, e a glória pertence a Jesus, a glória é dele. Ele não divide glória com ninguém, a glória é dele. Mas nada nesse mundo se compara a ser um soldado de Cristo nessa batalha. O apóstolo Paulo sabia que Timóteo ia estar ali na cidade de Éfeso, que era uma cidade que ele precisava estar fortalecido no Senhor. Efésios 6:10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tomai a armadura do Senhor. A armadura do Senhor é capacete da salvação. Eu sei que eu sou salvo porque Cristo me salvou, Ele morreu na cruz. Eu com a minha boca confessei ao Senhor Jesus, e em meu coração criei que Deus o ressuscitou dos mortos, e então eu sou salvo. Não tem mais papo, estou salvo. É claro que eu trabalho na minha salvação. A minha salvação, eu trabalho nela. O apóstolo Pedro fala isso, trabalhai na vossa salvação, aperfeiçoai os dons que você recebeu. Trabalhe no Senhor. Voltando a Mateus, Jesus ele diz, olha, não juntei tesouros na terra, mas sim juntai tesouros no céu. E aí ele faz a comparação dos dois tesouros, o da terra e o do céu. O da terra, ele quer nos enrolar, ele quer nos prender, ele quer nos fazer ficar longe daquilo que Deus tem no céu. Os tesouros da terra, eles vão enferrujar. Ladrão pode roubar? Pode, claro, se Jesus disse. Vai passar, mas os tesouros do céu permanecem. Os tesouros do céu vão permanecer. Quem você ganhou para Jesus? Para quem você falou de Jesus? Qual é a obra que você fez na igreja para Ele? Você não faz para o pastor não, gente. Não faz para o pastor não. Tem vezes, talvez às vezes tu acha que faz para o pastor, mas não faz para mim não. Faz para mim não. Claro que tem que fazer com ordem e decência, tem que fazer com responsabilidade, tem que fazer com zelo. Como pastor talvez eu te cobre isso, mas também eu vou cobrar sabendo que eu não sou chefe não. Pastor não é chefe de ninguém. Aleluia. Chefe é Jesus. Chefe é Jesus, é Ele que você agrada. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Não se deixa se envolver com os negócios da vida civil. Sabe quem ele é, tem identidade. Deseja agradar aquele que o alistou. Esse é o soldado. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Sabe, o atleta, ele compete sabendo, tem 100 metros, só pode correr nessa raia. Você não pode correr na raia do lado. Se correr na raia do lado, você vai ser desclassificado. Então o atleta, ele começa a correr uma corrida sabendo das regras que há para ele. Aleluia. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então eu e você precisamos colocar diante de Deus as coisas que são do reino. Há regras
há princípios que não são a lei, que são princípios que elas não são obrigadas, mas elas nos preservam, elas nos guardam, elas têm promessa daquilo que nós fazemos. Quando eu e você fazemos as coisas segundo a palavra de Deus, somos guardados. Jesus disse: você me ama? Obedece a minha palavra. Você quer mostrar que você ama Jesus? Obedece a palavra dele, é isso que ele quer. Que ele quer que a gente ame os outros como a gente ama a si mesmo, que a gente ame a Deus mais do que todas as coisas. Sabe, uma das coisas que faz a gente perseverar é o amor. O amor, Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então a promessa do amor é para ti. O amor, ele é derramado no meu coração e no seu coração. Aleluia. Em Romanos 8, aleluia. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala que somos mais do que vencedores nessa corrida. Esses dias eu vi algo sobre a igreja, que a igreja é como uma corrida, que todos nós somos diferentes. Tem gente aqui que corre rápido, tem gente que corre bem devagarinho, tem gente que está carregando criança, que corre mais devagar ainda. E aí nós, como igreja, nós precisamos acertar o nosso passo, para que todos possamos caminhar na mesma velocidade, porque não é importante que eu chegue, mas que todos cheguemos juntos. Não importa se nós somos rápidos ou lentos, importa é que nós cheguemos, e nós só vamos chegar quando nós entendemos que é unidade no Espírito. É quando eu me encho do amor de Deus, quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu começo a amar a Ele, e eu vou naturalmente amar o meu irmão, porque eu amo a Deus, e Deus ama o meu irmão, aí eu vou amar o meu irmão também. Amém? Hoje eu pensava sobre isso: Senhor, eu quero te amar mais. Será que eu te amo o suficiente? Por que a gente sempre acha que a gente nunca está amando o suficiente, que a gente nunca está orando o suficiente, que a gente nunca está lendo a Bíblia o suficiente? Porque a gente está se fortalecendo não na graça, estamos fortalecendo na nossa capacidade. E eu já entendi isso já. Eu nunca oro o suficiente, nunca leio a Bíblia o suficiente. Aliás, a Bíblia diz que tudo que eu faço, já faço como débito. Estou devendo de qualquer jeito porque eu não tenho como pagar. Deus enviou Jesus para morrer na cruz, para pagar por mim e por você. Isso é se fortalecer na graça. E isso não é desculpa para que eu não me busque santificação, para que eu não busque ler a Bíblia, para que eu não busque orar mais, para que eu não busque ser mais discípulo de Jesus, para que eu não busque jejuar, para que eu não busque as coisas que são da disciplina do reino, que são as regras dessa corrida que eu estou e você está participando. Porque quando eu busco essa edificação em Cristo, automaticamente eu vou viver para edificar outras pessoas também. Que acontece, aleluia, acontece o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quando nós buscamos desse jeito, o propósito dele se cumpre. Há muitos anos atrás, eu pregando para os jovens, eu tive uma revelação do Espírito, que as pessoas às vezes ficam pedindo, né? Deus, usa-me, usa-me. Mas não é o tempo, você não está preparado. Não é dessa forma, é da forma dele. Você pertence a Ele. Quem pertence a Jesus aqui?
Você tem valor para Ele, Ele não vai te colocar na frente da batalha, Ele não vai te colocar na frente, próximo de você cair ou qualquer coisa, Ele te guarda. Essa manhã eu acordei com louvor. De vez em quando eu acordo com os louvor na mente, e eu sei que é o Espírito Santo. E eu ouvi assim: fiel é Deus, aquela canção, fiel é Deus, não falha, não tarda, fiel é Deus. E eu fiquei pensando: meu, coisa linda, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é tão linda. E nós temos sido fiel. Nós temos sido fiel. Aí ele faz mais uma comparação. Ele compara ao agricultor, ao lavrador, diz a versão da NVI. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Olha só, toda vez que eu trabalho para o Senhor, eu recebo algo. Lá no Evangelho de João 12, Jesus diz assim: a chegada da minha hora, quando os gregos atenienses chegaram para Filipe foi, falou Jesus não queria ouvir eles. Jesus sabia que o tempo dele estava próximo, e ele diz, Pai, ele fala com Deus, e Deus fala do alto, e ele diz: todo aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aonde eu estiver, ali eu estarei. Deus, toda vez que nós servimos a Jesus, Jesus nos abençoa. Sabe, às vezes, por esse senso de eu estar sempre em débito com Deus, Deus me abençoa em várias coisas, e aí eu fico todo receioso de receber de Deus. Isso é orgulho. Precisamos lutar contra isso, precisamos ser inconformados, precisamos lutar contra tudo aquilo que tenta nos enganar. É sofisma. Sabe o que é sofisma? É uma mentira que parece uma verdade na minha mente, e que ela não está alinhado, não agrada o Senhor. Aleluia. E nós precisamos do Espírito Santo para mostrar dentro de nós aquilo que não está agradando a Ele. Tantas coisas que tentam. Se você ler Romanos 8, antes de o apóstolo Paulo, pelo Espírito, dizer do amor que ele recebe do Pai, que esse amor, por esse amor, ele é reputado como ovelha muda, que vai ao matador todo dia. Mas ele diz: mas em todas essas coisas, mas o que é enfrentar as dificuldades, enfrentar os sofrimentos, não ser conformado, não ser conformado. Aleluia. Você tem se conformado diante das tuas lutas e batalhas? Como você tem reagido? Quais são os frutos que você vai participar da colheita? Quais as sementes? Porque, olha só que interessante, o lavrador, ele semeia, ele rega, ele tem que esperar um tempo, ele vai ter que ficar olhando, cuidando, até que no tempo certo ela cresça, e ainda tem mais um tempo para esperar para dar fruto, e aí ele vai colher os frutos no tempo certo. Ele vai, como participante, talvez nem colha os frutos, talvez seja o próprio Senhor que venha colher, talvez seja o próprio Senhor que entregue os frutos dele. Então, esse fruto você colheu junto comigo. Sabe, entender que nós somos participantes do reino de Deus, entender que nós participamos de um reino, entender que o Senhor nos chamou para uma obra e nós vamos perseverar. Há muitos anos atrás, aqui nessa igreja, perto daquela porta, eu vi um pastor, meu pastor daqui desse lugar, dizer assim: tem pessoas que têm um chamado específico para uma igreja, e Deus chama elas, e elas têm que permanecer. E aí ele contou a história de um homem que congregava nessa igreja, e que, pelo que ele falou, tinha um propósito para cá, e foi embora. E ele tinha tão claro isso. Como é estranho quando a gente coloca propósito, como a gente tenta encontrar o propósito das outras pessoas. Como é difícil quando as pessoas não perseveram, quando as pessoas não entendem o que é ser reino e o que é ser igreja. Ser reino, você pode ir embora,
Mas será que Deus não tinha algo para você nesse lugar? Será que você não atrasou aquilo que Deus tinha para fazer aqui nesse lugar? Através da sua vida? Ou vocês acham que só o pastor é a igreja? Não. Eu tenho uma parte para fazer. Tem outros que estão aqui que vão receber dons para fazer outras coisas. Eu chego num lugar, você vai chegar em outros lugares. Se eu e você não exercermos o nosso chamado, o reino de Deus é quem perde. Não é a igreja, é o reino de Deus. Eu sei o que eu recebi, eu sei que um dia eu vou ter que dar conta de tudo aquilo que eu recebi diante do Senhor, de tudo aquilo que eu falei. Por isso que às vezes eu prefiro ficar quietinho e não falar muito, né? Por tuas palavras serás julgado, por tuas palavras serás absolvido. Por isso nós temos que ter muito cuidado com tudo que a gente fala. Quando a gente fala da igreja, quando a gente fala dos nossos irmãos, quando nós falamos das coisas, precisamos ter sabedoria do Senhor. Amém? Amém? Há um fruto que você vai colher num tempo certo. Você tem semeado? Você tem semeado? O que você tem semeado? Você tem semeado no reino? As tuas palavras dentro da sua casa, elas têm sido as palavras que a Bíblia diz? E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim para Timóteo, no 7 e no 8: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento de tudo. Você crê que Deus pode dar entendimento? Porque entendimento não é sabedoria. Sabedoria é eu saber o que fazer. Entendimento é eu colocar em prática a sabedoria e fazer da maneira correta. Entendimento é aquilo que eu faço com a sabedoria que eu adquiri. Entendimento é fazer a vontade de Deus, é cumprir o chamado de Cristo, é fazer aquilo que Jesus nos ensina em Mateus 6: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Já é no céu. O entendimento é colocar em prática aquilo que Deus já me disse, que eu sei. Aleluia, aleluia. E o entendimento, a sabedoria, ela não me edifica. A sabedoria, ela me move nas instruções do entendimento, porém o amor me edifica. O amor edifica. E é nesse lugar que eu preciso estar, no lugar do amor. E o Senhor vai nos dar entendimento de tudo. Você crê? Lembre-se de que Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Você tem falado da palavra. Ei, não pare de falar. Não espere o pastor para falar, fale. No momento certo Deus fala através da minha vida. Aleluia. Estou aqui, Senhor, quero ser instrumento em tuas mãos. Aleluia, aleluia. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se morrermos com Ele também viveremos. A gente tem morrido para nós mesmos? Ou a gente só tem feito a nossa vontade? Nos últimos tempos haveria muitos que seriam egoístas, amantes de si mesmo, procurariam líderes que agradem a eles, porque eles estão com coceira no ouvido, só querem ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos. E nós estamos vivendo um tempo assim, onde as pessoas têm feito do seu ventre o seu Deus. O apóstolo Paulo nos exorta isso, e aqui diz morrer. Eu preciso morrer para mim mesmo todos os dias, para que eu possa viver para Cristo. E o morrer dói, gente, é sofrido, não é fácil morrer para mim mesmo, não é fácil. Nós devíamos morrer para nós mesmos. Quando todos nós morremos para nós mesmos, Cristo vive em nós. Se morrermos com Ele também viveremos. É estar nele, é morrer com Ele no tempo certo. Sabe, tem um momento certo de morrer. Tem momento que não é para morrer, não. Tem momento que Deus quer usar a tua vida mesmo, mas tem momento que é para te morrer. E aí nessas horas nós precisamos ter um entendimento pelo Espírito.
no amor, para sermos edificados. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? E Paulo, ele suportava tudo isso pelos eleitos. Pelos eleitos. Se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Ele nos fez reis e sacerdotes, para que a gente anuncie. Ele nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz, para que a gente anuncie o seu evangelho, para que a gente anuncie a sua luz. Você quer reinar com Cristo? Vamos ter que morrer com Ele. A porta ainda é estreita, não mudou, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e o mundo está aí com Ele, nos oferecendo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Isso vem de Jesus, não vem do pastor, vem de Jesus. Eu creio nos dons por imposição de mão, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mas ninguém pode impor a mão se Jesus não derramar o dom. Quantas vezes que eu impus as mãos e não aconteceu, porque Jesus não queria. Mas eu preciso perseverar, eu preciso continuar, eu preciso continuar buscando, orando e crendo no milagre que Jesus pode fazer, porque Ele disse para eu fazer, Ele disse para eu perseverar. Amém? Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Eu já falei isso várias vezes, que se alguém viesse com um revólver e colocasse na minha cabeça e dissesse: nega Jesus, eu te mato, eu falava: pode atirar, eu não vou negar Jesus. E um dia o Espírito Santo falou para mim: tu fala isso, mas é muito fácil com um revólver na cabeça. Quero ver tu negar as tuas vontades, morrer para ti mesmo, daí é difícil. E aí eu falei: é mesmo, Senhor, verdade. O revólver é um atalho até. Que coisa, né? A verdade é que a gente é miserável mesmo, como o apóstolo Paulo fala ali em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas dou graças a Deus em Cristo Jesus, que me livrou do poder do pecado. É o poder de Deus que me livra do poder do pecado, é o Espírito Santo que me livra da minha vontade. Várias vezes eu senti que não era a vontade de Deus, porque o Espírito Santo estava me dando a direção. Você crê que o Espírito Santo pode dar a direção? Você crê? Já falei que muitas vezes a paz vai ser o juiz dessa decisão. Sabe, às vezes você quer tomar uma decisão e você sente paz no coração, e aí tu olha aos casados, você olha para sua esposa e fala: está sentindo paz? Estou. Amém. Deus está nesse negócio. E a gente vai. Ou a gente vai ter que tomar uma decisão do trabalho. Ore durante um tempo. Se Deus não falar e está sentindo paz, pode ir que é de Deus. Está a segunda palavra? Mais ainda, aí tu não tenha dúvida. Mas mesmo assim ore, porque às vezes tu sabe de um monte de palavra, mas Deus tem um momento certo, é a hora certa para Ele ser glorificado, para Ele criar testemunho de fé. Persevere, que Deus tem testemunho de fé na sua vida. Persevere, porque Deus tem algo para a sua vida. Lute, batalhe pela fé que você recebeu em comum, batalhe pela fé do Senhor Jesus na tua vida. Viva a propósito, batalhe como um soldado, corra como um atleta. Semeie como um agricultor, como um lavrador que espera o tempo certo, para que Deus possa fazer na sua vida e através da sua vida, e você veja os frutos, e você usufrua com Cristo desses frutos. Eu já vi frutos, que eu me alegrei no Senhor, que eu olhei e falei: Senhor, obrigado, porque eu estou aqui para poder ver isso. Mas quantos frutos que eu não vi, porque eu não perseverei. Mas amém. Um é que planta, outro é que rega, mas Deus dá o crescimento. Amém? Porque nós somos todos de Cristo. Você é de Cristo? Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois nem pode negar-se a si mesmo. A questão não é eu ser infiel, a questão é o que Ele é. E se eu estou com Ele, a fidelidade vai fluir na minha vida. Amém? Fique de pé nessa noite. Fique de pé.
Cristo é o alvo. Jesus é o alvo da minha vida e da sua vida. Queria que você fechasse os olhos, que você falasse ao Senhor nessa noite.